Gravação iniciada, presidente. Obrigada, Isaías, conselheiros, dando continuidade à nossa sessão do dia 12 de novembro, às 14 horas, da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Vamos, na ordem da pauta, apregoar agora o processo número 79, de relatoria da conselheira Viviane. Vema Construções é o recorrente interessado Fazenda Nacional. Conselheira, a senhora está com a palavra assim que estiver pronto. Aqui se trata de um recurso de divergência depois pelo contribuinte, face do acórdão 1202/2010, que decidiu, então, pelo mandado de segurança coletivo, polo ativo, somente figurando no polo ativo do mandado de segurança coletivo, os filiados à entidade associativa impetrante que consta da relação que integra a petição inicial, nos termos do artigo 2º-A da Lei 9494/97. Ausente dessa relação, o contribuinte não pode reivindicar os efeitos da discussão ou da decisão judicial. Então, no caso que, no concreto, o auto de infração foi lavrado em razão da constatação que o contribuinte deixou de realizar o lucro inflacionário acumulado em 98, depois de ter mudado seu regime de tributação do lucro real para o lucro presumido. A impugnação foi considerada procedente em parte, foram expurgados as partes das realizações mínimas de períodos anteriores ao saldo de lucro funcional já decaídos, considerados ex ofício. Então, contra essa parte da manutenção do lançamento, ele apresentou o recurso voluntário, o qual foi negado o provimento. No recurso especial interposto a essa Câmara Superior, ele traz defende a existência, então, de divergência acerca da possibilidade dos efeitos da decisão em mandado de segurança coletivo serem estendidos a contribuintes não incluídos na relação que integra a petição inicial do mandamos. Aponta como paradigma o acórdão 303/35041, terceira turma do extinto terceiro conselho, que então decidiu, a questão do simples, a exclusão no regime por força de decisão judicial transitada e julgado, e o mesmo caso de mandado de segurança coletiva, transcreva a ementa aqui. Então, além de defender a existência, o recorrente apresenta alegações, devem ser consideradas, alegando que é uma sociedade empresária que se dedica ao ramo de construção, e então estaria protegida pelo trânsito julgado da decisão judicial, que considerou ilegal e indevida a correção monetária dos estoques imobiliários para fins de composição do chamado lucro inflacionário, proferida nos autos do mandado de segurança impetrado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco, do qual o contribuinte é afiliado. O egrégio Tribunal Regional Federal da Quinta Região apreciou o recurso, mandado de segurança coletivo, e concedeu a ordem. Contra a decisão, a Fazenda Nacional após embargos foram rejeitados, recurso especial e recurso extraordinário, ambos inadmitidos na origem. Apresentou ainda agravos de instrumento, tiveram seguimento negado pelo STJ e pelo STF. Então, inquestionável, segundo o contribuinte, a ocorrência da coisa julgada, não podendo a Fazenda Nacional, sob qualquer pretexto, cobrar das empresas associadas a essa associação qualquer tributo que derive da então exigida correção monetária dos estoques. Uma coisa julgada ao contrário do que estou consignada no acordo recorrido, aproveita, então, integralmente o recorrente. Ele é, além de integrar a categoria das empresas que se dedicam à construção civil, comercialização de imóveis, conforme objeto social, ainda é filiado da associação desde 94, não importando-se quando da impetração do mandamos de 93, o contribuinte ainda não possuísse a qualidade de filiado, já que nas datas da concessão da segurança e da formação da coisa julgada, ele já era associado da associação. Então, a regra aponta que a regra do artigo 5º da Constituição Federal prevê o Instituto do Mandado de Segurança Coletivo, como Instituto da Substituição Processual, distanciando-se, então, da hipótese que surge no âmbito da representação. Aí aponta o artigo 2º, parágrafo 2º-A da Lei 9494, apontando como fundamento legal da decisão da turma recorrida, não se aplica ao rito do mandado de segurança coletivo. De acordo com o entendimento, então, se a qualidade associada ou filiada é exigida para que o contribuinte aproveite a coisa julgada em mandado de segurança coletivo, bastando que o interessado seja um membro da classe ou categoria titular do direito coletivo violado. Requer que esse recurso especial seja conhecido e provido para reformar um acordo recorrido. Então, o presidente da Câmara competente para análise da admissibilidade deu seguimento. Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, alegando, em síntese, que o mandado de segurança coletivo, por meio do qual as empresas afiliadas à Associação de Pernambuco foram desobrigadas de oferecer a tributação aos valores referentes
a correção monetária, seus estoques imobiliários foi recebido em 93, segundo a declaração daquela associação recorrente associou-se à entidade apenas em 94, portanto, na data da implementação do mandado de segurança, o autuado não era associado à referida entidade. Então, traz o artigo 5º da MP 1798, que alterou a redação da Lei 9494, acrescentando o artigo 2º-A, então, estabelecendo que nas ações coletivas propostas contra entidades da administração direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, a petição deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da Assembleia da entidade associativa que autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados, indicação dos respectivos endereços. No caso, sob exame, a petição menciona que naquela oportunidade, representando a associação, naquela oportunidade, representa as suas associadas constantes da relação anexa, entre as quais não consta o contribuinte recorrente. A forma que foi elaborada a petição inicial atende aos moldes da lei, então, limitando a abrangência da prestação jurisdicional, e, então, na ausência do contribuinte da relação dos associados, ele não cumpre tal condição. Essas foram contra-razões da PGFN. Esse é o relatório. Passando ao conhecimento, presidente, recurso, então, foi admitido, a admissibilidade não foi questionada pela parte contrária, todavia considera a ausência de similitude fática entre o recorrido e paradigma, verificada neste momento, impedindo o conhecimento recursal. O acordo apresentado como paradigma traz uma peculiaridade fática não presente nesses autos e compromete o estabelecimento da divergência jurisprudencial. O caso consta da ementa, então, do acordo 303, 35041, que o mandado de segurança coletivo, extensão dos efeitos da decisão concessiva de segurança, vetado a administração tributária limitar o alcance da decisão judicial, por ser indivisível, interesse coletivo, implica que a coisa julgada no ite coletivo a todos aproveitem, sejam filiados à entidade associativa impetrante, sejam os que integram a classe titular do direito coletivo. Normalmente, quando nova decisão judicial em agravo de instrumento deu efeito da coisa julgada extensivo a todas as empresas que visam beneficiar-se do direito concedido, devendo tão somente comprovar que pertence a grupo, associação ou à classe que foi beneficiada, e não que são associados à entidade que atuou no polo ativo do mandamos. Do voto condutor do acordo paradigma se extrai. Entretanto, que ficou evidentemente, devidamente comprovado no processo, ora vergastado, sem base, é que a empresa recorrente, sendo filiada a Sindelivre, do Estado do Rio de Janeiro, faz jus à decisão judicial, o processo tal, transitado em julgado, normalmente quando essa sentença concessória de segurança reconhece o direito de ingresso no Simples a todos os filiados da entidade associativa impetrante, sem qualquer consideração acerca do fato de estarem ou não relacionados na petição inicial. Assim sendo, não cabe à Secretaria da Receita Federal limitar o alcance da aludida decisão. Mesmo porque, por ser indivisível, o interesse coletivo implica que a coisa julgada no ite coletivo a todos aproveitam, sejam filiados à entidade associativa impetrante, sejam os que integram a classe titular do direito coletivo, normalmente quando nova decisão judicial em agravo de instrumento deu efeito da coisa julgada extensivo a todas as empresas que visam beneficiar-se do direito concedido, devendo tão somente comprovar que pertence ao grupo, à associação ou à classe que foi beneficiada, e não que é associada à entidade que atuou no polo ativo do mandamos. Grifado. Então, no caso concreto, o mandado de segurança coletivo, número tal, impetrado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco, transitou em julgado a decisão no sentido de que é devida a correção monetária dos estoques imobiliários para fim de composição chamado lucro funcionário. Em controvérsia, o mandado de segurança coletivo foi impetrado em 93, o contribuinte somente se associou àquela associação em 94. O acordo recorrido entendeu no sentido que somente contribuintes que sejam vinculados à entidade impetrante no momento da impetração do mandamos e que constem da relação que integra a petição inicial protocolada podem se aproveitar e restar julgado na ação judicial à luz do artigo 2º-A da Lei 9494. O recorrente defende que a coisa julgada se lhe aproveita, assim seria irrelevante o fato dele não ser filiado à associação no momento da impetração do mandado de segurança. Todavia, um paradigma como visto analisou o caso que havia uma decisão judicial complementar que justamente define o que seria o ponto controverso no processo administrativo. Trata-se da decisão judicial agravo de instrumento que deu efeito de coisa julgada extensivo a todas as empresas que visam beneficiar-se do direito concedido, devendo tão somente comprovar que pertence ao grupo, à associação ou à classe que foi beneficiada. O voto condutor do acordo paradigma consignou a expressão mormente, não se podendo abstrair dessa situação fática lá presente, para perquirir sobre qual teria sido a decisão dada pelo mesmo colegiado no caso dos presentes autos, que não existe essa decisão judicial complementar. Eu considero que ausente essa solicitude fática, o acordo não pode ser, o recurso especial do contribuinte não pode ser conhecido, e esse é o meu voto pelo não conhecimento. Ok. Conselheira Edeli. Com a relatora, né, a gente conhece esse mandado de segurança do Sindelivre, né, ele tinha essa
característica mesmo que permitiu a decisão judicial de alcançar todos que tinham o interesse coletivo decorrente de integrar a classe titular do direito coletivo, né? Aqui a gente tem uma situação completamente diferente. Tenho dúvida até se essa entidade tinha capacidade postulatória para ingressar com mandado de segurança para questionar a tributação de itens do ativo, né? Não basta a pessoa ser associada, né? Ela ainda tinha que ter a condição fática, né, de ter estoque de imóveis, né, sujeitos à correção monetária para ter interesse na propositura, né? É bem estranho, mas não há dúvida que o recorrido decide com base na legislação e o paradigma com base numa norma individual concreta, né? Com a relatora. Ok. Conselheira Lívia? Acompanho integralmente. Conselheira Amélia? Acompanho a relatora. Conselheiro Fernando? Presidente, também acompanha a relatora, né, e tem ainda uma característica bem divergente, que um é associação, o outro é sindicato, e a questão da substituição é totalmente diferente, e o direito de impetrar em nome dos associados, aí do sindicato, ele tem uma abrangência, qualquer um que seja da categoria, hoje em dia até a gente vê isso mais facilmente, enquanto a associação não, né? Então, assim, são situações bem distintas, além de, no próprio caso do sindicato, ainda ter uma decisão específica estendendo para todos da categoria, digamos assim, né, para todos que, naquele caso, que desempenhavam a mesma atividade. Então, acompanho o voto da relatora. Ok, doutor Fernando. Doutor Tozelli, como o senhor vota? Acompanho a relatora. Doutor Caio, como vota? Oi? F8, com a relatora. Ah, tá. Obrigada, doutor Caio. Eu também acompanho a relatora. Negado conhecimento por unanimidade. Passemos ao item 80 da pauta, também de relatoria da conselheira Viviane, recorrente Fazenda Nacional, interessado Edson Freitas de Siqueira, advogados associados. Conselheira, a senhora está com a palavra. Ok. Aqui o recurso da Fazenda Nacional, em face do acórdão 0000331, de 2010, por maioria de votos, declarou a nulidade do lançamento por vício formal. Então, trago aqui a ementa, considerou nulo na auto de infração que não preenche os requisitos formais indispensáveis previstos no artigo 10 do decreto 7235. Tratava-se, então, do lançamento de multas isoladas, 75%, em 2 autos de infração distintos. Primeiro, no valor de tanto, para exigência de multa incidente sobre a contribuição social compensada indevidamente, e o segundo, para exigência de multa incidente sobre IR fonte compensada indevidamente. Na impugnação, a turma da DRJ decidiu, considerando o auto de infração, a reivindicação do tributo, cuja compensação ocasionou o lançamento de multa isolado, validade, uma vez que a própria atuada pôde constatar engano, não configurou cessamento de direito de defesa, compensação não declarada, multa de ofício isolado, cabimento, posterior extinção do débito mediante REDAF, considerada não declarada compensação, cabível o lançamento da multa de ofício isolada, extinção do débito compensado mediante REDAF, posterior ao lançamento não torna subsistente a multa. Conformado, o contribuinte apresentou o recurso voluntário ao CAF, qual foi dado o provimento, anulando, então, a auto de infração do juízo formal, conforme a ementa já referida. A PGFN interpôs o recurso especial a essa turma, que alega divergência em relação à seguinte matéria: desnecessidade de anular-se por vício formal o lançamento em que houve apenas erro na exteriorização na formalização do lançamento. Indicou como paradigmas, acórdãos referidos, 105, 16, 994, e da antiga Câmara Superior, 01, 05, 716, que tratava, então, de nulidade, lavratura de infração fora das dependências da empresa, ausência de prejuízo, falta de descrição da infração, não caracterização. O segundo paradigma, de cerceamento de defesa, ato meramente irregular, ausência de contraditório no curso do processo administrativo. Então, em síntese, o recurso da Fazenda alega que o acordo recolhido destou da jurisprudência e outras câmaras, que entendeu que eventual inversão de valores de multa no instrumento que consubstancia o lançamento é causa de nulidade, independentemente de efetivo cerceamento de defesa. Se os fatos estão descritos corretamente, eventual equívoco no enquadramento legal na inversão de valores não pode ter força para anular o lançamento, principalmente quando o autuado não sofreu prejuízo em sua defesa por ter identificado de plano erro,
como se vê da impugnação apresentada na origem. Então, revela-se claro que o autuado tinha conhecimento da infração, nesse caso, a decretação de nulidade representa a desnecessária movimentação da máquina pública, a repetição de atos administrativamente eficazes, você vê que em todos os momentos processuais foi dada a oportunidade ao autuado para se manifestar, mostrando cumprida a garantia do exercício da defesa, então estariam afastadas as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do decreto 7235. Diante de simples incorreção do lançamento, não há necessidade de nova autuação, requer ao final, então, seja conhecido o recurso e no mérito seja dado provimento para reformar o acordo recorrido, restabelecendo o lançamento em sua integralidade, em face da ausência de nulidade no caso. O presidente da Câmara Recorrida deu seguimento ao recurso, intimado, o contribuinte apresentou contra-razões, apontando em síntese, que defende a manutenção do lançamento por vício formal, na auto-infração, já visto o mesmo conter diversos equívocos, resultando em uma apuração totalmente errada, em face da inversão ocorrida quanto às multas aplicadas, que torna o auto inexigível, líquido e incerto. O procedimento de nulidade deve ser mantido, também não atender os preceitos do artigo 142 do CTN, razão de erros e dados elencados, bem assim incerteza e iliquidez do crédito tributário, termina impedindo o exercício do direito à ampla defesa contraditória. Esse é o relatório. Então, passando ao voto, quanto ao conhecimento, o recurso foi admitido, a admissibilidade não foi questionada analiticamente pelo contribuinte, em suas contrarrazões apenas tangenciou a matéria do pedido final, pedindo pelo não conhecimento do recurso, mas se limitou a atacar o mérito. De toda sorte, compreendo que o primeiro paradigma não deve ser admitido por sua completa falta de similitude fática, também revelada através da utilização de óbito dictum extraído deste julgado. O recurso especial da Fazenda foi admitido para os dois paradigmas. Trago aqui o trecho do voto de espaço de admissibilidade, que o voto, quando todo acordo recorrido entendeu caracterizado o vício quando da lavratura dos autos de infração, em vista da inversão dos valores de multa, pontuando a necessidade de valor de penalidade cabível ser exato, independentemente do fato de contribuinte perceber ou não o equívoco cometido pelo agente fiscal. Enquanto os acordos paradigmas firmou-se a tese de que não há ofensa ao princípio da defesa se a percepção do conteúdo da motivação do lançamento for alcançada. Seu recurso especial, a Fazenda não coteja os trechos do primeiro paradigma, limitando-se a fazê-lo em relação ao segundo. No acordo recorrido, a matéria tributável, mais especificamente a base de cálculo, foi trocada, então, entre os dois autos de infração diferentes, consoante descrito no acordo recorrido, e esse foi o motivo da nulidade formal. Eu transcrevo o trecho do acordo recorrido, que explica o que aconteceu. Então, o contribuinte suscitou preliminar de nulidade, tendo visto que o auto de infração, no valor de 4 mil, deveria ser relativo à R-fonte, e o auto de infração de 35 mil deveria ser correspondente à contribuição social, havendo flagrante divergência entre o termo de verificação fiscal e os autos de infração lavrados, que correspondem às exigências tributárias propriamente dita. Então, deve conter os requisitos, inclusive o valor da penalidade cabível, independentemente do fato do contribuinte perceber ou não o equívoco cometido. Então, verificado que não preenche os requisitos, é manifesta a sua nulidade. Então, de outra banda, no primeiro paradigma, a situação fática foi completamente diferente, sendo objeto daquele caso o fato de o contribuinte ter alegado o não recebimento de cópia do inteiro teor dos atos fiscais concomitante à ciência do auto de infração. Então, primeiramente, o reclame não foi confirmado à luz das provas dos autos. Esse aspecto factual foi a ratio decidido para a não anulação do auto de infração. Nesse contexto, fica claro que a simples afirmativa que o contribuinte defende-se de todas as imputações que lhe são efetuadas na autuação, não configurando qualquer óbice à sua defesa, não passa o fundamento do segundo plano, o paradigma se valeu, não sendo suficiente por si só para sustentar a divergência pretendida, especialmente quando as situações fáticas, objeto de nulidade, são completamente distintas. Houve inversão na matéria tributável no acordo recorrido, e naquele caso, a possível falha de instrução probatória dos autos de infração, no primeiro paradigma. Então, transcrevo o trecho aqui para ficar mais evidenciado. No entanto, não esclarece quais seriam os documentos que teriam sido ocultados, compulsão dos autos, verifica se os documentos foram foram obtidos junto ao próprio contribuinte, ou preparados a partir daquele documento. Não estando ausentes as hipóteses previstas, o decreto afasta a preliminar. Aqui no início, aqui, a primeira alegação do contribuinte é que não teria recebido cópia do inteiro teor de todos os atos fiscais concomitantemente à ciência do auto de infração. Então, transmutando os fatos dos presentes autos para o processo paradigmático, não há garantia alguma de que aquele colegiado mantivesse sua linha de entendimento original, afirmando que a referida mácula também não seria capaz de anular o lançamento por vício formal. Então, mas em relação ao segundo paradigma, embora os fatos não sejam exatamente os mesmos que o recorrido, entendo que, diferentemente do primeiro, o vício alegado recaiu, então, sobre os elementos constituintes do auto de infração. Além do que, sua raça decidente tem uma especificidade bastante clara, separando a mácula que atinge o motivo, que são os elementos constituintes da matéria tributável, da mácula sobre a exteriorização daquele motivo. Ou seja, a mácula que atinge apenas a formalização do ato administrativo em linguagem competente.
Então, esse paradigma tratava de recurso especial da PGFN contra a decisão de segunda instância, que acolheu por maioria de votos a preliminar de nulidade do lançamento, entendendo que ter havido cerceamento do direito de defesa do contribuinte em relação da ausência de descrição precisa da matéria tributável no lançamento fiscal. A Câmara Superior, naquela ocasião, decidiu afastar a nulidade do lançamento. Então, trago o voto condutor, os trechos que explicitam a distinção relevante, então, para a decisão, para essa discussão trazida nesses autos. Então, naquele caso, ressalta-se prima facie que o vício de descrição da autuação discutido nos autos é apenas formal, eis que foi desatendida a norma processual prevista no artigo 10 do 7235. Não se trata de erro na aplicação da norma de incidência, apenas houve falha na exteriorização do ato do lançamento. Nesse contexto, não se deve confundir o motivo do ato administrativo com a motivação feita pela autoridade administrativa que integra a formalização do ato, sendo um requisito formalístico dele. Tanto que a ausência de motivação inclui-se entre os vícios de formalização. O motivo, por sua vez, é pressuposto de validade do auto, ou seja, a validade do ato dependerá da existência do motivo que houver enunciado. Para o ato de lançamento, por exemplo, o motivo é a ocorrência do fato gerador do tributo, e a norma jurídica que autoriza a exigência, enquanto a motivação é a descrição da linguagem dos autos, pelo agente fiscal, dos fundamentos jurídicos, fáticos e jurídicos de sua ocorrência. Os atos com vício de motivo não podem ser convalidados, uma vez que tais vícios subsistiriam no novo ato. Já os vícios de formalização podem ser convalidados com a prática de novo ato, sanando a irregularidade, desde que não se caia o cerceamento do direito de defesa do administrado. Então, traz aqui as nulidades do artigo 59. Dessa forma, se o ato alcançou os fins, conclui, né? Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo suas partes, e ao sistema de modo que torne inaceitável, ele deve permanecer válido. São os atos meramente irregulares que não sofreram sanção de ineficácia. Então, fechando aspas aquele segundo paradigma, nesse contexto, caso a turma paradigmática se deparasse com a mesma situação fática do acordo recorrido, muito provavelmente a linha de decisão tenderia a permanecer a mesma, deixando incólume o auto de infração, uma vez que a inversão das bases de cálculo da multa isolada seriam, segundo a perspectiva dessa teoria da nulidade, apenas um erro de formalização na exteriorização do ato administrativo. Então, sim, tendo segundo o paradigma, se presta a comprovar a divergência presidencial nos termos propostos. Então, voto no sentido de conhecer o recurso especial da PGFN apenas em face do segundo paradigma. Passando ao mérito, vamos continuar, né, presidente? Não estou vendo. Em síntese, a insurgência trazida pela PGFN e seu recurso especial, sem seu afastamento da nulidade por vício formal, declarado pelo colegiado ACO, uma vez que as incorreções foram prontamente identificadas pelo sujeito passivo, afastando assim qualquer cerceamento de direito de defesa. Dessa forma, teor do artigo 60 do 7235, não haveria necessidade de nova autuação, bastando o ajuste que se desse necessário, em privilégio do aproveitamento dos atos, cuja repetição se deve ser evitada quando claramente se mostra prescindível. O acordo recorrido, por sua vez, não obstante o fato de o contribuinte ter entendido adequadamente a situação desejadora do erro, defendeu a tese de que a mácula em questão implica o desrespeito ao preenchimento dos requisitos formais indispensáveis previsto no artigo 10 do 7235, quando estes se interligam com os elementos constitutivos da obrigação tributária dispostos no artigo 142 do CTN, entre os quais a descrição correta da matéria tributável e a penalidade aplicável. É consagrado o entendimento que eventuais vícios de auto-infração ou no procedimento fiscalizatório não implicariam em nulidade da auto-infração quando este descrever adequadamente a infração imputada ao contribuinte, possibilitando-lhe o amplo exercício do seu direito de defesa. De certa forma, o segundo paradigma utilizado para a admissão de matéria embute esse entendimento, porém verificamos que o critério utilizado é muito amplo e termina por fazer menoscabo de toda e qualquer forma prescrita em lei, na medida que torna o auto de infração praticamente imune a qualquer tipo de nulidade, bastando existir motivo para o lançamento, sem importar a maneira para a qual essa incidência jurídica for exteriorizada em forma de linguagem. Nessa linha de entendimento, como já se colocou na análise do conhecimento, é fácil de visar que esse critério, quando utilizado no caso concreto, levaria à desnecessidade de anular o auto de infração, mesmo que seja só por vício formal, dado que o erro foi apenas na exteriorização do motivo, deixando assim o núcleo constitutivo da obrigação tributária sempre incólume, sendo possível sempre a preservação do ato atacado, bastando a sua correção a qualquer momento. Eu trago um julgado anterior aqui dessa turma, na Câmara Superior, de 2017, o acordo 9101003038, em relatoria da Luz Conselheiro Presidente da Câmara Superior, Andréa Gomes Rego, teve a oportunidade, naquele caso, de analisar a teoria da nulidade, baseada na distinção entre motivo e motivação, e assentado, mesmo que de óbito dictam que tal critério carregaria consigo um problema de objetividade que poderia comprometer a sua utilização como critério que distinguiria o caso de anulação por vício formal ou material. Então, trago o trecho aqui do voto. Em resumo, traz os critérios normalmente utilizados pelas doutrinas de jurisprudência para separar um vício de outro, destacando aqui o critério de motivo-motivação. Nesse critério, segundo, um segundo critério utilizado seria assimilado ao primeiro, porém de natureza mais teórica,
de toda a sorte, guardaria ainda uma certa simetria com outro critério, se interligando com o conceito de um com um dispositivo legal previsto no outro critério. Artigo 10 do PAF, combinado com 4.2 do CTN. Trata-se de trazer os ensinamentos colhidos no direito administrativo para ser aplicado no ato administrativo do lançamento, referindo-se à distinção entre motivo e motivação. Então, cabe aqui bem antes assentar que esses conceitos estão para depois verificar se o acordo recorrido utilizou de uma forma devida. Uma coisa é o motivo, que é o próprio fenômeno da ocorrência do fato gerador, independentemente da motivação trazida pelo fiscal, pois já significa os fundamentos de fato de direito transpostos em linguagem pela autoridade administrativa para sustentar o lançamento. Então, o critério de distinção importado do direito administrativo aplicado ao direito tributário comportar-se-ia o vício por ausência de motivo seria o vício material, e 2, vício por ausência ou deficiência na motivação seria o vício formal. Então, aqui, em síntese, então, o primeiro critério legal que teria sido abordado no voto, a depender do vício, não se mostra exaustivo, pois não se poderia configurar a substituição dos seus elementos, ainda não se conclui peremptoriamente que não se trata de vício formal. Da mesma forma, o segundo critério, que é esse, tratando do vício, motivo e motivação, também apresenta as dificuldades de aplicação, porque a descrição da motivação, motivos de fato e de direito, por ser a exteriorização do motivo, da ocorrência do fato gerador, faz com que uma coisa se confunda com a outra, levando o intérprete a vacilar sem perceber essa correlação intrínseca. Então, o problema aqui é que problemas relativos à motivação podem ser examinados sob 2 tipos de abordagem. Um deles consiste em examinar se a fiscalização se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência do fato gerador, aspecto material, e o outro é entender que problemas na motivação, na descrição do motivo, afrontariam disposições legais que regulam a feitura do lançamento, no aspecto formal. Em face da determinação semântica, sendo-se aqui a premissa que o segundo critério, motivo-motivação, não é um bom caminho para diferenciar vício de natureza formal do vício de natureza material. Então, necessidade, nesse caso, de fazer o desdobramento, vício no motivo seria vício material. Segundo, vício relevante prescrito em lei na motivação, não afetando o fato gerador, seria vício formal, do artigo 10 do PAF. Terceiro, vício relevante na motivação, afetando o fato gerador, seria vício no motivo, seria vício material, pelo artigo 142 do CTN. Vício na motivação irrelevante, ato convalidado, não havendo nulidade, seja pelo artigo 60 do PAF, ou critério de ausência de prejuízo à defesa, princípio da instrumentalidade das formas. O critério de distinção deixa, então, de ser o par, motivo-motivação, para ser motivação relevante que afeta ou não o fato gerador. Então, ou seja, desse critério, motivo cria um grau teórico maior de abstração, talvez necessário e complicador, para depois se assentar, ao fim e ao cabo, nos artigos 10 do PAF, vício formal, e 142, CTN, vício material. Então, daí porque o critério legal é mais objetivo e simples de usar. Então, trouxe esse julgado para ilustrar que, dessa forma, com todas as linhas de prazo e todas as premissas traçadas no referido julgado da Câmara Superior, juntamente com as outras a seguir expostas, se discorda da linha de raciocínio utilizada pelo paradigma do critério motivo-motivação, se não forem feitas ressalvas e adaptações mencionadas acima. Em relação à tese do prejuízo, também se vê que não se pode ser considerada como se fosse uma tese autônoma, assim como foi utilizada pela DRJ, mas de apoio, complemento às outras teses diferenciadoras de um vício de nulidade formal material, ou da ausência de vício, conforme ilustra, inclusive também pontuado pelo referido acórdão. É isso porque tem que haver um limite, então, para a aplicação dessa tese do prejuízo, esse limite é justamente dado pela tese legal, do artigo 10 do decreto 7235, conjuntamente com o artigo 142 do CTN. A depender da gravidade da mácula de um ou de outro artigo, se configura o vício formal material. Nesse contexto, então, o contribuinte pode se defender da infração, ele é imputado, não implica dizer que é suficiente o entendimento possa sempre convalidar qualquer mácula do lançamento, se não agredir diretamente os elementos constitutivos do lançamento. Uma situação bem mais simples que se amoldaria a tese paradigmática, mas não é a situação concreta dos autos, seria a inexistência, por exemplo, dos aspectos temporais, data e hora, lavratura do auto, denotando mera irregularidade, inclusive matérias já simuladas no CAF, não comprometendo a finalidade de exigência. Nesse caso, o aspecto temporal suprido pela data da ciência do lançamento. Então, não haveria, com muito menos, a omissão traria qualquer prejuízo ao contribuinte. Então, dessa forma, para que haja a nulidade do lançamento, é necessário que exista algum vício formal imprescindível à validade do lançamento. O autuado pode até revelar conhecimento pleno das acusações, mas pleno e perfeito de todas as acusações que foram imputadas, rebatendo-as uma a uma, de forma articulosa, mediante extensa e substanciosa defesa, porém, enquadra o mundo de figuras se o que está em questão são elementos fundamentais e intrínsecos do lançamento, como a determinação da matéria tributável, o cálculo do montante exigido, o tributo devido,
o critério temporal da incidência tributária, identificação do sujeito passivo, elementos definidos no 42 do CTN. Nesse caso, poderia até haver dúvida sobre a classificação da natureza e nulidade, se formal ou material, mas não quanto à sua existência, depender da forma que afeta os elementos. Nessa situação, então, descabe falar que o mero entendimento do contribuinte a respeito do equívoco, superando o cerceamento de direito de defesa, como ocorreu no caso concreto, seja capaz de ultrapassar a necessidade de se anular o lançamento, seja por vício formal, como foi o caso, seja por vício material em outras situações, e que não houver erro apenas na exteriorização formal dos referidos elementos intrínsecos à constituição da obrigação tributária. Porque mesmo que o motivo esteja presente, ele somente se estabelece de forma concreta, com a esterilização precisa dos elementos constitutivos da obrigação tributária, em linguagem formal competente, sem cuja delimitação precisa não se pode admitir nem a existência da obrigação tributária em concreto, mesmo que o contribuinte, repito, tenha entendido os fatos e direito subjacente. Essa necessidade de que determinadas formas e formalidades prescritas em lei sejam respeitadas para imprimir validade dos atos jurídicos da natureza do próprio direito, se constitui, ao fim e ao cabo, de apenas de formas e formalidades prescritas em lei. Então, não se pretende com isso dizer que não existam formas e uma finalidade maior para as quais foram criadas, nem se fazer menoscabo do princípio da instrumentalidade das formas. Apenas constato que existem limites para essa instrumentalidade, sem as quais não há como se ter segurança jurídica. Esses limites estão bem nítidos no direito tributário, está em debate elementos fundamentais da constituição dos créditos, conforme a legislação já referida. Então, voltando ao caso concreto, visto que esse é justamente o caso. Como relatado, houve um lançamento de 2 multas isoladas, no percentual de 75%, em consequência de 2 fatos geradores distintos, seja um de 4 mil e outro de 35 mil. As multas decorrem, respectivamente, a refonte de contribuição social, inseridas em Zecompos, apresentadas em 2005, os termos do despacho decisório e o do parecer que fundamentou, considerados não declarados porque o crédito informado é de natureza não tributária, obrigações da Eletrobras. Tanto o DRJ quanto o acordo recorrido reconheceram que teria ocorrido a inversão dos valores das respectivas multas com origens distintas, sendo a de 4 mil indicada como referente à compensação considerada não declarada de contribuição social e de 35 a de refonte. A DRJ afastou a nulidade, em que transcrevo o trecho referente, já referido. Por outro lado, o voto contra todo o acordo recorrido vai na linha do entendimento aqui esposado, utilizando-se da denominada tese legal, e assim também vai em oposição ao colocado no DRJ, que defende a tese da superação de qualquer erro de forma, desde que percebido pelo contribuinte, mesmo que macule algum elemento essencial ao seu aspecto material, como é o caso. Segundo o voto condutor, existem requisitos do decreto 7235, que estabelece que determinadas formas prescritas em lei são intrínsecas e, assim, inegociáveis, tais como os requisitos formais do artigo 10, entre os quais destaca a matéria tributável e o valor da penalidade cabível. Então, conclui o voto condutor. Nos seguintes termos, que o sócio de fração não preenche os requisitos mínimos para sua validade, consoante estabelece o artigo 10 do 7235, manifesta nulidade. Porém, antes fundamenta o seu voto com base na doutrina, transcreva uma parte dela mais relevante, de Praça e Silva, seu vocabulário jurídico, questão das formalidades. Quanto às formalidades, atende a questão então, da forma material do ato de extrínsecas, quando se refere ao fundo. Então, necessários à validade do ato, ou se mostram preliminares dispensáveis à validade da sua formação, quanto às extrínsecas são solenes, essenciais, etc. Dessa forma, concluindo que a troca de bases de cálculos das respectivas multas isoladas trata-se mesmo de um vício sujeito à nulidade formal, por dizer respeito a um vício relevante prescrito em lei na motivação, não afetando o fato gerador, na linha de critérios objetivos estabelecidos pelo mencionado precedente, acórdão 9101003038, mesmo que o contribuinte tenha percebido o equívoco cometido pela fiscalização. Tanto é um vício formal, sujeito à nulidade, que pode se ferir de um outro critério de reforço aos critérios legais, identificado no acordo da Câmara Superior. Também traz outro critério, seria o terceiro critério, de inovação do lançamento. Aqui trago um trecho também daquele precedente. Se houver possibilidade de lançamento, que faz referência ao voto do conselheiro Rafael Vidal, também menção ao terceiro critério, que seria um teste de reforço aos 2 primeiros critérios referidos. Então, novamente, voltando ao caso concreto, ele se adequa com uma luva a esse critério de reforço, também para se constatar o vício formal de nulidade, uma vez que no eventual refazimento desse lançamento serão utilizados os mesmos elementos constitutivos da obrigação tributária, o motivo, bem assim não haverá também necessidade de se trazer nenhuma prova a mais aos autos, nem se modificar a obrigação tributária derivada da incidência jurídica das hipóteses de incidência, bastando alocar cada um dos autos à descrição correta da base de cálculo pertinente que foram anteriormente trocada. Então, é de se reconhecer o acerto na unidade de lançamento, no presente caso, mantendo-se a decisão recorrida. Nesse sentido, voto por conhecer e negar provimento do recurso especial da PGFN.
Ok, conselheira Viviane. Conselheira Edeli, quando estiver preparada, já pode votar, tá? Eu participei do julgamento, né, do acórdão recorrido. Deveria ter constado minha declaração de voto, não constou, né? Eu tenho ela aqui elaborada, se alguém quiser, mas naquela época os documentos não eram formalizados em meio eletrônico, né? E essas falhas aconteciam. Mas na minha declaração de voto eu só dizia que eu não ia aplicar o 59, parágrafo 3º, não era nada de relevante. Eu concordava com o vício formal, eu só não aplicava a nulidade, porque eu só reconhecia a nulidade porque não podia cancelar o pré-tributário no mérito, já que todos os elementos para a Constituição estavam ali, só tinha havido a troca ali, que era, no meu entendimento, também vício formal. Eu estou com dificuldade de admitir o recurso especial, porque esse paradigma, embora ele compreendo as premissas da conselheira Viviane, em linhas gerais, ele está tratando de exteriorização, né? Mas a gente já teve, a conselheira Lívia examinou esse paradigma no caso da AGEVAL, que também era um recurso especial contra processo da minha relatoria em recurso voluntário. O caso da AGEVAL era até mais parecido com o paradigma do que esse aqui. O AGEVAL era a realização de lucro inflacionário que não veio demonstrado de onde a fiscalização tirou o valor do lucro inflacionário diferido para poder tributar. Então, não tinha os demonstrativos no processo e a contribuinte alegava não ter lucro inflacionário diferido, então eu cancelei a exigência em sede de recurso voluntário, a Procuradoria arguiu, pediu a declaração de vício formal aqui ou a não nulidade, né, com base nesse paradigma. Esse paradigma, ele vai tratar de uma fiscalização de malha que veio com uma acusação sumária, e aí os autos são devolvidos em diligência para que se faça a intimação que deveria ter sido feita antes e trazido os documentos para o processo. E aí esses elementos vêm para o processo e o conselheiro Marcos Vinícius entende que não houve prejuízo à defesa quando esses documentos são trazidos tardiamente para o processo, e aí afasta o vício formal, né, o vício cogitado ali na decisão contra a qual foi posto o recurso especial que estava sendo apreciado. Então, ele vai concluir que esse vício, na verdade, ele classifica o vício como apenas formal, não se trata de erro na aplicação da norma de incidência do tributo, apenas houve falha na exteriorização. Então, recurso da Fazenda. Então, esse paradigma ele vem reconhecer que o vício naquele processo também era formal. Aqui o recurso é do contribuinte, em que ele está pedindo... Aqui o recurso é da Fazenda contra um acórdão que já reconheceu o vício formal. Eu perdi alguma coisa? Lívia, pode falar. Desculpa, Edeli, a Lívia deixa eu só passar para ela. Na verdade, a Procuradoria recorre querendo que não seja nulidade. Ela não traz nem nas razões de recurso, nem o despacho de admissibilidade fala de diferença de formal e material. Ela não... Eu entendo que essa matéria não está devolvida para a gente, ela não embargou para perguntar se era formal ou não. O voto tem uma menção de que vício de forma, mas ele não fala, é um vício formal, ele não fala isso. Então, a Procuradoria recorre para falar, eu quero que não seja nulidade, eu quero que esse ato seja convalidado. Ele recorre só da nulidade e não da natureza do vício. E aí, o voto da doutora Viviane está analisando o que é vício e indo nesse passo a mais, que no mérito eu iria fazer a observação. Mas, realmente, só para o voto da AGEVAL, eu analisei esse paradigma,
ele analisa a situação em que o vício não diz respeito à formação do auto de infração, mas à exteriorização, à comunicação do contribuinte que foi deficiente. Não tem a ver com a formação do documento, e sim com a comunicação desse documento ao contribuinte. Aqui, no caso, a gente está tratando de um vício que está no papel, no documento de auto de infração. Então, por isso também que lá não foi conhecido, porque estava querendo se discutir vícios no auto de infração, na formalização do auto de infração, e não na comunicação do contribuinte. Por isso, o paradigma não foi aceito lá no caso da GEVAL. Doutor Fernando, por favor, pode falar. Pois nesse processo aqui, na hora de fazer o lançamento, tinha uma multa isolada lá pela não homologação de RPJ e de CSLL. Ele inverteu, pegou o valor que era da CSLL e jogou para o IR fonte e vice-versa. A DRJ achou que, tudo bem, isso está muito claro, o contribuinte se defendeu. O CARF disse que não, no recurso voluntário, e anulou por vício formal, né? Anulou. A PFN não está discutindo se pode fazer o lançamento ou não, porque às vezes eles vêm com essa discussão se o vício é material ou formal para a fiscalização fazer o lançamento. Não, o que a PFN está recorrendo, eu entendi, é que ela quer que a gente retorne a decisão da DRJ, dizendo que está tudo certo. Não, isso aqui só foi uma pequena inversão que não tem prejuízo nenhum e o contribuinte compreendeu. Então, para a gente aqui não precisaria nem entrar no mérito se é formal, se é material, é só dizer o seguinte, não, isso aqui não dá para convalidar, ou dá para convalidar, lógico, mas tem a questão do conhecimento, né, mas para a gente situar. Viviane, conselheira Viviane, pode falar. Em relação ao paradigma admitido, esclarecendo a conselheira Deli, o último parágrafo fica claro que ele vota no sentido de afastar a nulidade da auto-infração. Então, ele afastou. E é o que a PGFN está pedindo nesse caso, que não se declare nulidade. Não tem discussão sobre vício formal material, é simplesmente que seja convalidado a auto-infração, os termos observados pelo conselheiro Fernando. Ok, conselheira Viviane, obrigada. Vamos, então, para a votação. Eu me confundi mesmo, era muita informação aqui e acabou embolando tudo da minha cabeça, agradeço o esclarecimento. Mas o paradigma, quando eu não consigo ver no paradigma um erro no momento da lavratura do auto de infração, ao que, da forma como está exposto aqui, como não tem nada ressalvado nesse sentido, os vícios seriam anteriores ao auto de infração, então não houve a intimação prévia, não se oportunizou a contribuinte trazer os documentos, depois houve a diligência e esses documentos foram trazidos em sede de diligência, mas não foi dado ciência à contribuinte do termo de diligência, e apesar de tudo isso, ela se defendeu, e nesse sentido, o lançamento, a nulidade foi afastada no julgamento do recurso especial. Eu vou manter minha divergência no conhecimento, porque eu não estou vendo aqui no paradigma que tenha havido um erro no momento da lavratura do auto de infração, ali na informação do documento. Seriam procedimentos anteriores que não teriam sido observados, e aí foi relevado o fato em razão do contribuinte ter se defendido plenamente. Eu sei que talvez seja muita... Concordo que eu posso conduzir para os dois lados, né? Se não está mencionado, pode ter acontecido também, né? E aí é razoável conhecer. Então, ok, eu vou conhecer nessa dúvida se houve ou não a materialização aqui, eu vou conhecer, e no mérito vou acompanhar a conselheira Viviane, entendo que é preciso regularizar isso para os débitos ficarem corretos nos sistemas de controle, aí, ainda que a contribuinte tenha se defendido regularmente. Então, acompanhe o relatório. Ok, conselheira Viviane, pode falar. Abrir o microfone. Só para deixar a conselheira Edelinho mais
voltava à questão do conhecimento, o paradigma traz aqui o exame dos autos, relatado, né, no voto do condutor, que a descrição dos fatos no lançamento eletrônico de malha foi concisa, indicando que o prejuízo foi indevidamente compensado e remetendo aos demonstrativos anexos. Então, os demonstrativos indicam o valor declarado, então o contribuinte questiona a nulidade do lançamento e processamento do direito de defesa nesse aspecto. Então, em relação à autuação, aos autos de infração, não somente a questão de períodos anteriores, fase anterior, né, ao auto. Existe questionamento em relação ao auto. Pois não, doutora Edeli. Não, eu compreendo. Encontrar uma identidade, assim, o que eu estava, na verdade, a minha premissa estava de identidade, né? Encontrar um erro do mesmo tipo que houve aqui no lançamento, né? Acho que seria uma exigência exacerbada, né? Acho que a gente tem similitude suficiente. Concordo e agradeço o esclarecimento da conselheira Lívia. Ok. Conselheira Lívia, como vota? O racional do voto condutor do paradigma, ele fala que o que aconteceu foi comunicado o auto de infração ao contribuinte que se referia a anexos que não foram disponibilizados a ele. Então, o voto condutor fala, não se trata de erro na aplicação da norma de incidência de tributo, apenas houve falha na exteriorização do ato do lançamento. E aí, então, ele está dizendo, ele deixa muito claro que foi um erro de comunicação ao contribuinte, não um erro, o fiscal não errou na hora de fazer o auto de infração, ele errou na hora de dizer para o contribuinte o que estava sendo autuado. Esse é o racional do 0105716. Não tem a ver com aqui, e por isso lá, no caso da Geval, foi julgado a unanimidade não conhecer do recurso, porque ali também se dizia, se argumentava erros na formalização do lançamento, o fiscal errou na hora de fazer a base de cálculo, enfim, do auto de infração. Aqui também estamos diante de um caso que o fiscal errou ao fazer o documentinho do auto de infração, ele botou os valores errados ali trocados. Não ocorreu uma diferença, a não ser que você considere que isso é um erro de exteriorização do ato só porque houve troca e aquilo era óbvio, e tanto que o contribuinte conseguiu se defender disso, mas fato é, o documento está errado, o papel está errado. Então, eu não consigo conhecer, não consigo ver como, até porque o condutor do paradigma fala, não se trata de erro na aplicação da norma de incidência do tributo. Aqui houve, porque se você considerar que a base de cálculo está errada, para um e para outro, por mais que esteja trocado e que esse erro seja bobo, é um erro de base de cálculo, está errada a base de cálculo. O valor dito ali está completamente diferente de qualquer racionalidade. Não foi uma interpretação do fiscal sobre a aplicação da lei tributária, foi um erro mesmo do fiscal. Então, é um erro na aplicação da norma de incidência do tributo. Considero que, então, o caso é exatamente o caso, a diferença é exatamente o caso da Geval e não conheço do recurso, presidente. Ok. Abriu divergência a doutora Lívia no conhecimento. Conselheira Amélia, como vota? Eu vou acompanhar a divergência da Lívia. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, eu voto com a relatora. Ok. Conselheiro Tozelli, como vota? Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora, igualmente. Tá. Como eu nunca julguei essa matéria aqui, para mim é uma novidade. Então, eu vou conhecer do recurso, mas com todas as vênias, eu vou dar provimento em função do que foi decidido pela DRJ, vou dar provimento ao recurso da Procuradoria, porque eu na DRJ decidia dessa forma, então eu preciso estudar, nada obstante de eu mudar meu entendimento em função agora da minha... Pode falar, doutora Lívia. É que eu nem votei o mérito, mas... Ah, tá. Então, eu vou fazer o seguinte, porque como a doutora Edeli tinha votado completo, aí eu fui girando. E como todos acompanharam a relatora, então eu vou só conhecer e passo a palavra para a senhora, tá? Pode votar, então, o mérito. Tá. No mérito, então, eu teria essa segunda preliminar de conhecimento de que o fato de serviço formal material teria que ter sido embargado. Essa questão de ser formal material, ninguém nunca julgou isso. Então, enfim, mas acho que ficarei vencida nisso também.
vou até fazer declaração de voto para considerar. Acho que nem a Fazenda pediu para declarar se vício formal material, enfim. Mas, então, no mérito, considerando que essa matéria, que eu tenho que julgar isso, acompanho, então, a relatora pelas conclusões, porque eu só manteria a conclusão do acórdão recorrido. E o acórdão recorrido não está dizendo se é vício formal material, também não diria isso, não. Então, deixa... Ele fala, Amélia, ali, ele trata ele trata de... Ai, que eu fechei aqui agora, eu acho. Ele fala de vício de forma, tal, mas o fato de você falar que é um vício de forma não quer dizer que é um vício formal do 173 do CTN, meu entendimento. Então, por isso, compreendo, então, que eu vou com a relatora pelas conclusões para negar provimento. Conselheira Edeli, pode falar. Vou declarar o voto também, então, para expressar o meu entendimento de que o acórdão recorrido declarou o vício de forma. Isso, inclusive, estava expresso na minha declaração de voto, que não foi juntado ao processo. Pode falar, Amélia. Não, consta do dispositivo, que é por vício formal. Pode falar, Viviane. Para mim, isso também ficou claro. Ah, não. Então, pelo vício formal. Tá. Doutora Lívia. Pode falar. Então, ainda não questiona se é formal o material. Isso não tá recorrido. Pode falar, Viviane. Mas isso não está em discussão. Ela pede para que não seja declarada nulidade. O recurso aqui é para não ser declarado nulidade. A tenda pede para que seja restabelecida a decisão. Restabelecida. A gente vai falar, na verdade, eu nem trataria no voto dessa matéria de vício formal material, que acho que não está. Então, por isso, vou pelas conclusões, porque eu pararia um pouco antes. O voto foi bem mais profundo do que está super completo, e parabenizo a relatora. Eu só pararia um ponto antes. Ok, doutora Lívia, no mérito pelas conclusões. Doutora Amélia, como a senhora vota no mérito? No mérito, eu acompanho a relatora. Ok. Doutor Fernando, como a senhora vota no mérito, já acompanhou, né? Sim, eu acompanho, presidente. Eu acho também que, em tese, a gente não precisaria... Se o acórdão lá atrás, né, de o recurso voluntário não tivesse falado nada que tipo de vício, a gente teria que tomar mais cuidado ainda, já que não foi objeto de recurso, né? Nesse caso, como o contribuinte não recorreu, o vício é de forma, né? Agora, o que a gente teria que discutir aqui é se vai convalidar o lançamento ou não. Agora, que ele é de forma, não houve recurso de nenhuma das partes a esse respeito, né? Então, eu acompanho a relatora. Ok, doutor Fernando. Doutor Tozelli, o senhor já confirma a sua... Tá. Doutor Caio, confirma também? Pelas conclusões, por favor. Conclusões. Só explicando, porque eu acredito que a doutora Viviane seja um pouquinho mais... menos rígida para configurar vício de forma, ok? Ok, então, retomando a minha situação, minha posição, doutora Viviane, parabenizo pelo voto. Eu ainda não enfrentei, eu vou estudar a matéria, nada impede que eu mude meu entendimento. No momento, diante do que eu tenho disponível e da minha linha de entendimento oriunda da Delegacia de Julgamento no Rio de Janeiro, eu concordo, vou dar provimento ao recurso da Procuradoria, meu voto, tá? Conheço do recurso. Então, conhecimento foi por maioria, vencidas Lívia e Amélia no conhecimento, e no mérito foi negado provimento por maioria, vencida Andréia, e pelas conclusões Lívia e Caio, DV e Deli, certo? DV Lívia também? Tá, DV Lívia. Alguém mais? DV? Não? Dou-lhe uma, brincadeira. Tá, então agora passemos para o item 81 da pauta de relatoria da conselheira Amélia. É o súbito empreendimentos imobiliários interessado em Fazenda Nacional. Depois eu dou... Vai com a palavra, relatora. Então, é um recurso especial do contribuinte contra o acórdão 2201.003.674, que, por maioria de votos, foram rejeitadas as preliminares arguídas, negado provimento recurso de ofício, dado provimento parcial recurso voluntário, excluindo alguns lançamentos de R-fonte,
Vencidos, tal. Que a gente está discutindo aqui a questão do artigo 61, na IR Fundo sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa. Inconformado, então, o contribuinte interpôs o recurso, alegando divergência jurisprudencial com relação a essa tributação. Foram apresentados aí um acordo único para acórdão paradigma 14.02.00.820. O despacho de admissibilidade deu seguimento, né? Deixa eu aqui. Contra razões, PGFN pugnou pelo não conhecimento em razão da ausência de demonstração da legislação interpretada e no mérito pela manutenção do acordo recorrido. Então, tratou-se de um caso de auto de infração de R-fonte, razão de pagamento sem causa, operação não comprovada nos anos calendários de 2004 e 2007, fundamentado pela diminuição do saldo de caixa entre janeiro de 2006 e julho de 2007, artigo 674 do RI. O pagamento e a entrega de recursos de acordo com a contabilidade foi comprovado, porém não foi identificado o beneficiário e nem comprovada a operação sua causa. Trouxe aqui trechos aqui do relatório em que consta o resumo do termo de verificação, né? A autuação se deu em meio à operação denominada Êxodos, realizada de forma conjunta entre a Receita Federal e a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, em razão de indícios de um esquema de recepção de recursos do exterior, em torno de diversas empresas, quais estão ou estavam, de alguma forma, ligadas, o sócio da empresa recorrente. Segundo a Receita Federal, constou como sócio e o representante de 98 empresas, sendo ainda procurador do Brasil, dos investidores que aportavam recursos originários de paraísos fiscais em tais empresas. E batizou esse conjunto de empresas de empreendimento Walter Bom. Aqui, só a parte em amarelo, que a parte que interessa aqui, o recurso especial, fiscalizado informou que o saldo em espécie do seu caixa em 31 de 7 de 2007 era de 15.330, o qual, comparado ao valor de 544.560 escriturado no último balanço patrimonial da empresa, indica a saída de caixa nesse período total de 529.229, sendo necessário que o contribuinte apresentasse toda a documentação hábil e idônea que comprovasse o beneficiário e a causa do pagamento. A fiscalização atesta que, em resposta à intimação, o contribuinte argumentou que se encontrava impossibilitado de apresentar os elementos requeridos em função dos documentos apreendidos pela Polícia Federal no mandado de busca e apreensão, além do fato de ter arbitrado o lucro em 2006 sem apresentar nenhuma informação concreta sobre o destino dos 529 mil. A autoridade lançadora não considerou os argumentos da contribuinte, pois a alegação de que fez o seu direito de buscar o arbitramento não é justificativa válida para a não apresentação dos documentos requeridos, e os documentos, mesmo de forma não integral, foram devolvidos pela Polícia Federal. Portanto, pelo conjunto dos fatos relatados, a fiscalização entendeu que a saída do caixa no valor de 529 mil teve destinação diversa, uma vez que não houve a comprovação da saída destes valores, resultando em pagamento sem causa, operação não comprovada. Afirmou a autoridade lançadora que a data foi firmada como data de pagamento em razão de que foi com base no saldo do caixa desse dia, informado pelo próprio contribuinte que apurou a diferença dos valores como saques do caixa. A DRJ julgou o lançamento procedente em parte, afastou diversos lançamentos, né? O acordo recorrido negou o provimento ao recurso de ofício, deu parcial provimento excluindo mais outros valores, remanescendo esse aqui de 529 mil, que é a parte atacada. Com relação ao conhecimento, alega a PGFN que o recurso não deve ser conhecido, pois não preencheu o requisito previsto no 67, parágrafo 1º. Não será conhecido recurso que não demonstrar a legislação tributária interpretada de forma divergente. Conforme o manual de admissibilidade, item 2.1.2, assim consta quando essa questão. Então, ele estabeleceu que não será conhecido recurso que não demonstrar de forma objetiva que a legislação não está sendo interpretada, porém, antes vigia, não será conhecido recurso que não demonstrar a legislação interpretada de forma, antes falava de forma objetiva e agora existe de forma objetiva, foi suprimido. Então, fica claro que a legislação está sendo interpretada, não tem de estar necessariamente expressa no apelo, desde que nele se demonstre, sem sombra de dúvida, qual o arcabouço jurídico que está sendo tratado, evitando-se a indicação de decisões divergentes em face de arcabouços normativos estranhos à lei do objeto do recurso.
Esnar-se no recurso especial, a despeito de não estar demonstrada de forma expressa a legislação objeto da divergência jurisprudencial, essa informação é facilmente deduzida da própria demonstração dos pontos de divergência indicados nos paradigmas. Considera-se atendido o comando regimental acima. Então, da leitura do recurso especial, apesar de sucinto e objetivo, vem como do próprio despacho de admissibilidade, claro está qual o arcabouço jurídico que está sendo tratado, artigo 61 da Lei 8981/95 ou 674, parágrafo 1º do RIR. Então, aqui eu colo trechos aqui do próprio recurso especial, né? Então, eu entendo que o argumento da PGFN não deve prevalecer. Quanto ao paradigma apresentado, além de ser de uma outra empresa do mesmo grupo, vejo que a divergência existe conforme o despacho de admissibilidade. Ele trouxe um paradigma que é de uma outra dessas 98 empresas que ficou na mesma situação. Então, eu estou conhecendo do recurso da contribuinte. Prossigo, presidente. Então, passando ao mérito. Então, no mérito, devemos decidir acerca da tributação do IR-fonte por presunção do artigo 61 da 8981, se ela pode ocorrer com base na escrituração contábil, se a autoridade administrativa deve informar a destinação do pagamento. Assim se posicionou o acordo recorrido, na manutenção do lançamento. Então, trago trechos, né? Houve a diminuição do saldo em espécie da conta caixa da recorrente, quando comparado ao valor declarado no balanço patrimonial. Não houve a comprovação. E o valor, a diferença foi considerado como pagamento sem causa, ante a constatação de que houve uma diminuição da conta contábil sem comprovação do seu destino, não necessitando haver a contabilização de tal pagamento nos termos do artigo 61. Então, o parágrafo 1º diz que a incidência prevista no caput também aplica-se também aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros, só se acionista ou titular contabilizados ou não, quando for comprovada a operação. Quando não comprovada a sua operação, sua causa, bem como a hipótese de que trata o parágrafo 2º do artigo 74. Tem razão recorrente quando diz que a autoridade fiscal deve comprovar a ocorrência do pagamento. Entretanto, o fato é também que, como se vê do TVF, o lançamento se deu com base em escrituração contábil. Mais especificamente da conta contábil caixas, onde se verificou uma diferença de montantes em que havia um valor declarado de 544 e aquele informado pela recorrente em 31/7 de 15 mil, gerando a base da diferença. Ou seja, comprovado está que houve uma saída de caixa naquele montante. Devidamente intimada, a recorrente não conseguiu comprovar quais as causas daquela baixa ou que houve um erro na contabilização daqueles valores. Essa conselheira já votou no 1301, 003, 006, situação semelhante, no sentido de que a contabilidade por si só não seria suficiente para embasar tais lançamentos. Entretanto, tratando-se da conta bancos, naquele caso, e aqui caixas, nesse caso, inclusive, conta contábil de maior liquidez, tem que a escrituração contábil do recorrente faz prova, sim, para embasar o lançamento, socorrendo-se também do artigo 417 do CPC, no sentido de que os livros empresariais provam o contrator, sendo lícito ao empresário todos os meios de prova. Então, nesses termos, eu mantenho a decisão recorrida. Conheço o recurso para no mérito legal e provimento. É o voto. Conselheira Edeli, quando estiver pronta, só tocar a palavra.
A acusação fiscal é essa mesmo, diminuição do saldo de caixa entre 1º de janeiro de 2006 e 31/7 de 2007. A fiscalizada informa ter um saldo de caixa em 31/7 de 2007, o qual, quando comparado com o escriturado no balanço patrimonial de 544, que é o balanço patrimonial transcrito no livro diário do ano calendário 2005, indica que nesse período de 1 ano e meio saiu do caixa 529.229. Possivelmente, então, a autuação se deu na data de 31/7 de 2007. Muito difícil para mim esse tipo de coisa. Vou fechar o auto de infração agora, tá? Só um minuto. Mais um minuto. Está dentro dos 814 mil que estão aqui em 31/7, que compõem os 814 mil. Essa operação Êxodos deu tanta autuação, né? Coisa. Reajustando os 529, dá uns 800 mil, possivelmente, que ele colocou lá, né? Fazendo reajustamento da base de cálculo, deve estar aqui no final. 527, 814. Eu até, talvez no caso que a conselheira Amélia cita, né, que ela julgou no 1301, porque havia um registro contábil de saída em bancos, né, se fosse um registro isolado da conta caixa, uma saída da conta caixa, que o contribuinte não conseguisse infirmar a sua ocorrência, talvez eu até conseguisse manter a autuação nessas circunstâncias. Aqui, a gente está numa exigência de fonte que tem fato gerador diário, que pressupõe o pagamento. Então, eu vejo duas presunções no indício: a presunção da data de ocorrência do fato gerador e a presunção da ocorrência do próprio pagamento. Eu até poderia, em algumas circunstâncias, transigir na presunção da ocorrência do pagamento com evidências sérias, mas se esse fato é erigido a partir de um distanciamento de 1 ano e meio entre os saldos da conta caixa, para localizar esse pagamento no último dia desse período verificado, né, eu acho que a gente está com indícios muito frágeis da ocorrência desse pagamento. Eu não consigo manter a autuação com essa presunção de pagamento. Eu só não tive alcance total do conhecimento, mas, ao que parece, eu não me preocupei com isso porque a conselheira falou que era da mesma operação, né? Julgamento da mesma operação.
Eu só não sei se ele foi cancelado a partir desse... Deixa eu ver isso rapidamente. É esse 1402.820, né? Não sei se isso me prejudicaria de alguma forma no conhecimento. Quando a gente começa a fazer muita análise fática, a gente fica em dúvida se está julgando divergência ou se está julgando a prova. Mesmo fato. Uhum. A conselheira Albertina foi bem mais sucinta aqui para dizer que não tinha pagamento, a apuração é semelhante, né? A única diferença é que lá é de 1. Então, por referência, 31/12, a mesma coisa, 1/2006 a 31/7/2007. Não, vou divergir, acompanho no conhecimento, divirjo no mérito, entendo que não está aprovado pelos meios aqui, não há prova de pagamento. Não entendi, Delícia, vai divergir no mérito? Divirjo no mérito para dar provimento ao recurso especial da contribuinte. Entendo que não há pagamento na linha do paradigma, com um pouco mais um pouco mais de elementos, né, do que a descrição do paradigma, eu não consigo dizer que há pagamento por diferença de caixa comparado o saldo de 1 ano e meio atrás. Ok, obrigada, doutora Delícia. Doutora Lívia, como vota? Solução de consulta COSIT 11 de 2013, fala que o IR-fonte depende de prova de efetivo pagamento. Então, lançamentos contábeis, a princípio, a não ser num caso muito extremo, que é o mencionado pela doutora Edeli, né, que fosse uma saída de caixa exatamente no mesmo valor, enfim, talvez, de acordo com o contexto, pudesse ser utilizado, mas, assim, a princípio, é necessário efetivo pagamento, até a Receita Federal diz isso, aceita, enuncia isso. Julgamos isso no 9101004385, não havendo comprovação de pagamento, afasta essa autuação. Então, estou bem confortável para divergir também, exigindo, a princípio, pagamento, e no caso, não posso fazer IR-fonte com base em saldos contábeis. Ok. Conheceu e deu provimento, certo? Doutora Viviane. Presidente, eu vou acompanhar a relatora nesse caso. Ok. Conselheiro Fernando. Presidente, conheço normalmente, tá? Eu vou divergir da relatora por uma razão. A primeira, a questão do fato gerador ali, essa questão da diferença do caixa. Eu acho que aí é que, para mim, está com problema. Eu não tenho problema nenhum, né, em considerar comprovado o pagamento com base na contabilidade do contribuinte. Isso faz prova contra ele. Para mim não teria problema nenhum. A própria solução de consulta COSIT, citada pela doutora Lívia, ela fala de comprovar o efetivo pagamento, mas em nenhum momento ela vai falar que precisa ter um recibo, a prova da transferência do recurso, isso em momento nenhum. Né? A prova do pagamento, para mim, pode ser a contabilização do pagamento. Aquilo ali faz prova contra o contribuinte, ele teria que fazer agora uma prova contrária a ele. Mas o fato aqui é que o problema está nessa caracterização pela diferença do caixa. Né? Se eu tivesse um lançamento específico apontando da onde foi a saída do recurso, para mim estaria tranquilo, mas essa diferença de saldos, aí, de valores, com um espaço de tempo tão grande, eu acho que aí eu
eu chego numa etapa anterior que não deixa eu avançar. Então, por essas razões, eu também vou votar com a divergência aí para manter aí a decisão recorrida. Ok. Conselheiro Toselli, como o senhor vota? Presidente, também tenho bastante cautela na aplicação do IR-fonte de 35, base de cálculo grossapado, tributação mais que exonera mais e que tem como pressuposto a comprovação do fisco de que houve pagamento. Concordo que a saída do caixa, crédito de caixa, é um indicativo de pagamento, mas que por si só não é suficiente. E aqui, a gente não, como bem levantado, a gente não está falando de uma saída pontual no caixa, não tem uma motivação de que o fisco até foi averiguar, contrapartida, etc. Aqui é saldo de conta caixa, num contexto em que os outros itens, o próprio fisco questiona a própria contabilidade, né? No item anterior, estava lendo no voto, ele até chega a concluir que a contabilidade tem várias operações simuladas. Então, nesse contexto, eu acompanho a divergência da doutora Edeli. Ok. Conselheiro Caio, como o senhor vota? Com a divergência. Eu vou acompanhar a relatora. Então, foi conhecido por unanimidade, dado provimento por maioria, vencidos Viviane, a relatora, Viviane e Andréia. Doutor Fernando, o senhor pode fazer o voto vencedor? Okay. Posso, presidente. Obrigada. Acho que eu vou pelas conclusões da divergência, então, né? Só. Porque meus parâmetros seriam um pouco mais, talvez um pouco mais restritos que o do Fernando. Tá, então vamos lá. Conhecido por unanimidade, dado provimento por maioria, vencidas relatora Viviane e Andréia, doutora Lívia, pelas conclusões. Certo? Voto vencedor, doutor Fernando. Certo? Então vamos. Isaías, pode parar a gravação um instantinho, por favor.